Muito bom dia, povo de Deus. Paz. Bom, e aí? Como é que foi a semana? Tudo bom demais? Conseguiram ouvir a reunião passada? A reunião não, né? A nossa contação de história do domingo passado? Se não conseguiu, por favorzinho, tente, porque esse momento aqui é um momento muito caro. A gente tem muitas lições a aprendermos. Como nós vimos no domingo passado, o livro de Hebreus vai dizer que Moisés foi fiel em toda a casa de Deus. Então, se ele foi fiel em toda a casa de Deus, o proceder dele é importante que nós conheçamos e que nós copiemos, né? Por favorzinho, mande esse vídeo a outras pessoas, tá? Vamos fazer esse canal crescer, vamos fazer essa contação de história crescer. Como a gente já sabe, a palavra de Deus nos diz, o povo de Deus tem sido consumido por falta de conhecimento. Então que nós sejamos instrumentos de Deus para que isso não se perpetue na vida dos nossos amigos, enfim, patrões, funcionários, enfim. Tá bom? Povo de Deus, oremos. Pai de amor, de infinita graça, te agradecemos, Pai, pela semana abençoada que o Senhor nos deu. Te louvamos por essa semana que se inicia hoje. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos dado conhecimento, o Senhor tem nos dado conhecer do Senhor, da obra feita na vida dos teus servos, dos teus filhos que antecederam a nós. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, continue, Senhor, a abrir o nosso coração, a abrir nossas mentes, a ensinar-nos o caminho que devemos tomar. Pai, que estejamos abertos, assim como esses irmãos estiveram abertos ao teu trabalhar, que estejamos também abertos, Pai, ao trabalhar do Senhor nas nossas vidas, com o fim de refletirmos o caráter, a vida, a glória, a graça do Senhor e sermos verdadeiramente sal da terra, sermos luz do mundo e abraçarmos, Pai, esse privilégio em nome de Jesus. Pai, abençoa, Senhor, o almoço dos irmãos, abençoa, Senhor, a nossa reunião à noite, que o Senhor seja glorificado em todos os nossos passos, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, a última coisa que nós vimos foi que o povo se rebelou contra aqueles dois espias, que são Josué e Caleb, que foram, que voltaram animados da espia da terra. Os outros 10 ficaram chateados, se levantaram contra Moisés e se colocaram contra Moisés e Arão. Depois nós vimos também que desse povo, é, desse povo todo que havia lá, toda a congregação fica contra Moisés, Arão, Josué e Caleb. A Bíblia vai dizer isso para nós. Nós vimos, né, anteriormente. Ficaram contra eles. Milhares e milhares de homens e mulheres, claro, ficam contra o povo, ficam contra essas 4 pessoas. E Josué e Caleb, eles se esforçam para poder fazer com que o povo se anime e vá em busca da terra, porque eles tinham conhecimento do que o Senhor já havia feito e que o Senhor já havia dado aquela terra. O que esse povo faz? Esse povo tem o desejo de apedrejar esses 4 irmãos, essas 4 pessoas. E não aconteceu porque a glória do Senhor apareceu. Então, se nós não vimos tudo isso, nós vimos parte disso e já estou avançando um pouquinho no nosso conteúdo de hoje, da contação de história de hoje. Perfeito. Continuemos. Deus fala para Moisés dizer para aquele povo, todos que se levantaram contra Moisés, que todos aqueles acima dos 20 anos, volto a dizer, que se levantaram contra Moisés, serão mortos no deserto, prostrarão no deserto.
Nesse momento aqui, é que o Senhor diz: vocês permanecerão no deserto por 40 anos, assim como esses espias espiaram a terra por 40 dias e 40 noites, vocês ficaram no deserto por 40 anos. Gente, observe isso aqui. Eles chegaram próximos à terra, enviou espias à terra, os espias voltam, e aqui é que o Senhor fala: vocês ficarão no deserto por 40 anos. E aí eles começam a caminhar no deserto, não como peregrinos, porque um peregrino ele sabe onde vai chegar, não é? Ah, peregrinação para a Trindade, peregrinação para determinado lugar. Aí aqui o Senhor vai deixar claro que eles deixam de ser peregrinos, um foco, que eles tinham o foco de chegar na terra de Canaã, e eles se tornam então caminhantes errantes no deserto. E o que acontece? O Senhor diz que dará aos seus filhos, aos filhos destes que agiram mal contra o Senhor, que se levantaram contra Moisés, contra Arão, Deus fala: eu os meterei na terra e eles conhecerão a terra que vocês desprezaram. Deixa eu ver aqui. Aqueles 10 espias, irmãos, morreram de praga. Deus disse que eles ficaram no deserto por 40 anos. O povo, então, se entristece. O povo fica triste e fala: nossa, então nós estamos aqui na beirada da terra, nós já vimos a terra, nós já conhecemos o fruto dessa terra, que eles levam, né, romãs, levam figos e levam um cacho de uva que 2 homens têm que carregar. Nós já vimos essa terra, mas Deus disse que nós não entraremos nela. E o que eles decidem fazer? Desobedecer a Deus. Então eles falam assim: não, vamos fazer o que Deus mandou fazer. Vamos entrar, vamos possuir a terra. E Moisés fala para eles assim: olha, Deus já disse que vocês não entrarão na terra. Vocês estão agindo de maneira errada de novo. Isso não irá prosperar. E eles insistem: não, nós vamos. Entristecidos, eles vão. E chegam lá, os amalequitas e o outro povo que morava naquele lugar, os fere a espada. Os amalequitas e os cananeus ferem o povo a espada. Sabe, tem tantas lições aqui, não é? Irmãos, depois leiam esse texto. Nós estamos lendo a parte, nós estamos nos capítulos 14 e 15 de Números, tá bom? Capítulos 14 e 15 de Números. Pegue as aulas anteriores, as contações de histórias anteriores e ouça a contação de história e depois leia o texto pedindo para que o Senhor se revele a você. Tem tantos pontos maravilhosos a entendermos, sabe? Mas aqui é a nossa contação de história, a gente não vai entrar nesses detalhes, né? Aí, continuemos. No capítulo 16, vamos ler aqui, nós temos mais, adivinha? No capítulo 16, nós temos mais rebeliões. Irmãos, um ponto para que os irmãos estejam atentos: observe o caráter de Moisés. Que beleza, que o Senhor forme esse mesmo caráter em nós, em nome de Jesus. Vamos lá. Eu vou ler aqui dos versos 1 a 4. Guarde bem essas palavras, prestemos bastante atenção. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tá bom? Aqui está fazendo uma árvore
genealógica dos patriarcas, não é? Levi é um dos filhos de Jacó, não é? Então aqui está. Corá, filho de Issacar, filho de Coate, filho de Levi. Tomou consigo, desculpa, gente, a Datã e a Abirão, filho de Eliabe, e a On, filho de Pelete, filhos de Ruben. Ruben é outro filho de Jacó, como nós já vimos. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varão de renome. E se ajuntaram contra Moisés e contra Arão e lhes disseram: Basta, pois toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos exaltei sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu com seu rosto em terra. Moisés cai sobre o seu rosto. Observe esse caráter, que beleza. Nós já vimos anteriormente que a tribo de Levi foi separada para administrar e ministrar no templo de Deus. Mas eles não querem só isso, eles querem mais. E aí, de maneira... começo a detalhar aqui, né? Mas de maneira errada, eles querem atrair toda a congregação para si, para o seu lado. Então eles falam, toda a congregação é santa. Por que, pois, vocês se colocam acima da congregação do Senhor? Percebe que eles falam também em nome do Senhor? Guarde isso, eles falam em nome do Senhor. Então Coré, a rebelião é de Coré, Datã e Abirão. Coré é descendente de Levi. E os levitas estavam separados para manutenção, ministração e administração do templo. Coré lança um desafio, dizendo o seguinte: nós vamos pegar os nossos incensários e vamos oferecer fogo a Deus, oferecer incenso a Deus. E Moisés, ele vê aquilo acontecendo, voltando um pouquinho. E aí, e você, Arão, você vai também pegar o seu incensário e vai oferecer fogo a Deus, oferecer incenso a Deus. E aquele a qual Deus responder será o sacerdote. Será o sacerdote. Então Moisés se ira profundamente, porque eles estão colocando em xeque a autoridade do seu irmão Arão. E Moisés topa o desafio. Moisés fala, façamos isso. Pegue os seus incensários. Mas antes disso, Moisés fala assim, olha, Coré, Datã e Abirão, vocês não acham que vocês estão agindo de maneira errada por terem o desejo de serem sacerdotes? Já não é o bastante que Deus os tenha separado para o serviço na casa de Deus? Entendamos aqui, povo de Deus, que eles queriam era se tornar, eles queriam ser sacerdotes para que eles dessem a ordem ao povo e voltassem para o Egito e tomassem caminhos diferentes do que Deus havia ordenado. Esse é o segredinho por trás do que eles estão propondo aqui. Continuando. Moisés então fala, mas não vai ser só assim não. Essa aposta vai ser maior um pouco. Se Deus de fato é conosco, esse povo da rebelião irá morrer de uma maneira... Deus irá fazer uma coisa diferente com respeito à morte desse povo.
Se esse povo voltar à terra e morrer como morrem todos os homens, Deus não é comigo e com Arão. Se Deus fizer uma coisa diferente, saberão que somos de Deus, que Deus está conosco, que Arão é de fato o sacerdote. Observe que ele está irado com respeito à proteção de Arão. É Arão, seu irmão. Então, junta-se todos aqueles homens, aliás, antes disso um pouquinho. Só Coré vai até Moisés para falar essas coisas. Aí Moisés fala assim, chama Datã e Abirão para virem aqui. Aí Datã e Abirão fazem um breve discurso falando, não subiremos. Acaso é ele, ele príncipe sobre nós? Já não basta ele nos trazer para esse deserto, para sermos mortos? Seria melhor termos ficado no Egito? Não subiremos, não vamos falar com ele. E aí chega o momento do desafio de verdade. E o desafio, antes do desafio, Deus fala a Moisés o seguinte, Moisés, fala para o povo ficar longe da família, da tenda, da família e das coisas de Datã, de Coré, Datã e Abirão. Que eles fiquem longe, porque eu vou fazer um negócio. Então, quando chega o momento do desafio, o que Deus faz? Deus só não aceita o incenso, o sacrifício de Coré, Datã e Abirão, como Deus abre o chão e o chão engole a família, engole a tenda, engole as coisas desse povo, de Coré, Datã e Abirão. A terra engole tudo isso. E dos incensários de Coré, Datã e Abirão, e desses 250 homens que foram eleitos pelo povo de Israel como homens de renome, Deus põe fogo neles. E depois Deus diz o seguinte, pegue os incensários que eles estavam utilizando e coloque, faça deles achate eles e que eles sirvam de cobertura para o altar. Deixa eu virar aqui nas anotações. Que eles sirvam de cobertura para o altar. Para que sirva de memorial para o povo de Israel. Vamos ler aqui o capítulo 16, verso 13, só para a gente ressaltar alguns pontos aqui. Verso 12. Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filhos de Eliade, porém eles disseram, não subiremos. Porventura é coisa de somenos, que nos fizeste subir de uma terra que mana leite e mel, para fazermos prostrar neste deserto, senão também que quereis fazer-te príncipe sobre nós? Sabe? Não aceitavam. Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas como herança. Pensas que lançarás pó aos olhos destes homens? Pois não subiremos. Lançar pó é tipo passar para trás. Entende? Você acha que você vai me passar para trás? Você acha que vai lançar pó nos meus olhos e eu não estou enxergando, não estou vendo, Moisés, o que você está fazendo? Você está querendo ser príncipe sobre nós e não deu nada para nós? É que vem aquilo que nós já falamos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor, não atendes para a sua oferta, nem para um só jumento. Levei deles e a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré,
Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles e Arão amanhã. Aqui vem o desafio que eu falei para os irmãos. Então ficam. Oh, ai. Então, nossa. Perdão, gente. Então ficam Arão de um lado e essa turma toda do outro lado. 250 homens, mais Coré, Datã, Abirão. E acontece o que eu disse agora há pouco. Eleazar, filho de Arão, é o senhor que pega que pega esses incensários, amassa eles e faz deles uma cobertura. Liga um ao outro e faz dele uma cobertura. Eleazar quem faz isso. Dos incensários daqueles que morreram, queimados por Deus, para ser o cobertor do altar. Para aviso e memorial. Perfeito. Isso aqui está no capítulo 16, no verso... até os versos 19, mais ou menos. Ah, não. Capítulo 16, até os versos... Verso 39, fala de Eleazar, o sacerdote tomou um incensário de metal que tinham trazido aqueles que foram queimados e converteram em lâminas para a cobertura do altar. Eleazar fez isso. Por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da descendência de Arão se chegue para acender fogo perante o Senhor, para que não seja como Corá e seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. No versículo, esse está no capítulo, no versículo 40. Adivinha o que acontece no versículo 41? Irmãos, observemos o caráter de Moisés. Que beleza! Nos versos 41, vou ler do 41 ao 50. Observe a argumentação do povo. Mas, no dia seguinte a toda essa bagunça com Coré, Datã e Abirão, no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: Vós matastes o povo do Senhor. Ajuntando-se o povo contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei num momento. E o que Moisés e Arão faz? Se prostram. Sabe, gente, isso é lindo demais. Se prostram sobre seus rostos. Disse Moisés a Arão: Toma o teu incensário e põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele e vai depressa para a congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Irmãos, eu quero que os irmãos imaginem, agora que os irmãos entendam, vejam. Moisés e Arão têm mais ou menos a mesma idade. A idade é próxima. Quando Moisés foi chamado lá na sarça ardente, Moisés tinha cerca de 80 anos. Por isso você vê tanto falar sobre vara de Moisés, vara de... Eles andam, irmãos, assim. Eles andam com certa dificuldade. Até para andar existe essa certa dificuldade. 80 e poucos anos de idade.
Aqui, Moisés e Arão também têm mais ou menos essa idade, 80 e poucos anos de idade. E eles vão falar com o Senhor, esse povo vai até Moisés, e Moisés está, Moisés está relativamente longe da congregação. É uma congregação de 600, cerca de 600 mil homens. Sabe, é um negócio gigante. Estou falando de 600 mil homens, fora mulheres e crianças, tá bom? Então, assim, animais. É um negócio, é um acampamento, assim, enorme. Sabe, irmãos, o que que Moisés faz? Vamos continuar lendo. Observe isso. Cerca de 80 e poucos anos esses senhores têm. E eles saem correndo para salvar o povo. Levantai-vos do meio dessa congregação e consumirei em um momento. Então se prostraram sobre seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele e vai depressa para a congregação e faz expiação por eles, porque grande indignação saiu de diante do Senhor e já começou a praga. Tomou Arão, como Moisés lhe falara, correu ao meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e cessou a praga. Ora, é muito massa, né? Essas histórias, irmãos, são lindas demais, sabe? Nos ensina muito. Eu tenho até certa dificuldade em só contar a história. Né? Eu deveria estar assim, só contando a história, mas dar ênfase em alguns pontos para mim é tão caro. Verso 49. Ora, os que morreram daquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Coré. Voltou Arão a Moisés à porta da tenda da congregação e cessou a praga. Para a gente terminar, vamos ao capítulo 17. Então Deus fala assim, olha, para que eu não mate esse povo, vamos fazer um acordo, vamos fazer um desafio. Pegue lá as 12 varas, lembra, são 12 filhos de Jacó. Pegue as 12 varas e a vara de Arão, pega as 11 varas, daí a vara de Arão, representando Levi, e coloque na tenda do testemunho. Colocando na tenda do testemunho, a vara que florescer é o que tem autoridade para ser sacerdote. É o que tem autoridade para ser sacerdote. Então, faz-se isso, pega-se as varas de todos os anciões de Israel, cada uma representando uma das tribos, e coloca-se na tenda do testemunho. Passa-se a noite, no outro dia, a vara de Arão floresceu. A vara de Arão começou a dar fruto e flor. A vara que ele andava segurando, caminhando com ela. E a dos outros não. Desculpe. Então, assim, se reconheceria a autoridade de Arão como sacerdote. Reconheceu-se isso e o Senhor manda que pegue-se a vara de Arão e deixe na tenda do testemunho para que outras pessoas para que gerações futuras, para que nenhuma das outras tribos tenham interesse, tenham a ousadia de serem sacerdotes, como Arão.
Esse é o capítulo 17. É capítulo 18, direitos e deveres do sacerdote, os dízimos aos levitas, a água purificadora. No 20, nós temos a morte de Miriam. Irmãos, cenas do próximo capítulo, então, a morte de Miriam. Nós começaremos aqui, na morte de Miriam, tá bom? Irmãos, muito obrigado pela atenção. Fique agora com o contação de história para as crianças. Irmãos, eu faço um apelo. Coloque seus filhos para assistir, assista junto com eles. Discuta esse assunto com eles, converse no carro, converse no passeio, converse. Irmãos, que essas histórias possam permear, sabe? Que essas histórias possam nos inspirar, que essas histórias possam povoar o nosso imaginário. E como é que eu vou agir diante de determinada situação? Que o Senhor possa colocar, fazer aparecer, fazer brilhar essas contações de história. A Bíblia nos diz que o Senhor nos fará lembrar, de tudo aquilo que tenhamos visto, lido, ouvido. Visto, lido, ouvido. Então, se você quer ter uma vida que reflita padrões morais divinos, padrões de ação divino, irmãos, é só você, basta você ouvir da palavra de Deus, porque a sua fé vai crescer e a palavra de Deus não volta vazia, porque ela é viva e eficaz. Irmãos, saibam, coloque as crianças para assistir e saibam, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela vai frutificar dentro do seu filho, dentro do seu sobrinho, do seu neto, tá bom? Mande esse vídeo para outras pessoas e que o Senhor abençoe o seu restante de domingo, até a noite, almoço. É isso. Pai, muito obrigado, Pai, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, louvando ao Senhor, estarmos compreendendo mais da Tua Palavra, estarmos aprendendo mais do Senhor, do trabalho do Senhor, aprendendo do que o Senhor espera de nós. Pai, em nome de Jesus, que possamos ser fiéis também na Tua casa, assim como foi Moisés. Ajuda-nos, Pai. Seja em nós, seja através de nós, e que o nosso rosto possa brilhar, resplandecer a glória do Teu Filho. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, muito obrigado. Jesus abençoe e até a próxima.